eu tenho convicção de Deus, que é uma palavra tremenda para o seu coração nessa manhã. Convicção. Porque quando a gente entra em certas lutas, certas guerras, é porque Deus já nos deu a vitória. Mas o diabo tenta nos desestabilizar. E eu estou em guerras desde ontem. Essa noite nem dormi direito. E eu coloquei nessa madrugada esse dia, esse culto, porque eu sei que o Senhor vai falar tremendamente no seu coração, como tem falado. Então creia que é uma palavra de Deus para a sua vida, transformadora. E o Senhor vai realizar milagres nessa manhã em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar está no livro de 1 Samuel 17. Vamos começar por aí, versículo 8 ao versículo até 11. Vozes que falam em minha vida, é sobre isso que eu vou falar. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos. Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão os nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, o que aconteceu? Ficaram aterrorizados e muito abalados. Todos os dias, meus irmãos, eu e você, escutamos vozes. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a sua vida nesta manhã: que voz que você está escutando? Talvez uma pergunta mais importante ainda: que voz que você está obedecendo? Porque o êxito e o fracasso da sua vida, o êxito ou o fracasso do seu ministério, ou do seu casamento, está determinado pela voz que você decide obedecer. Você e eu, todos os dias, estamos escutando voz, mas qual voz nós estamos crendo? E o mais importante, qual delas que nós estamos obedecendo? Mas sabe, assim como as circunstâncias falam, assim como problemas falam, também enfermidades falam, mas Deus também nos fala claramente nessa manhã. Deus nos fala em todo o tempo, nos fala quando abrimos a Bíblia, como fizemos agora, quando abrimos a sua palavra. Está dando um pouquinho de microfone aqui. Deus nos fala quando oramos. Deus nos fala quando temos um tempo de adoração. Deus nos fala quando estamos abrindo, explanando uma mensagem, como é o momento agora aqui. Deus nos fala através dos nossos líderes. Deus nos fala através de pastores. Deus nos fala através da sua criação. Deus nos fala constantemente. Porém, o importante é se nós estamos obedecendo a sua voz. Agora, nesse texto que lemos aqui, nesse texto super conhecido da história de Davi, o que acontece? Houve vozes que falaram na vida de Davi. Davi as escutou, mas acontece que Davi, diferente de que outros, Davi escutou, creu e obedeceu a voz de Deus. E isso é importante porque nós precisamos determinar que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós obedecemos, seja somente a voz de Deus. Posso ouvir o amém? Então, através dessa história, eu quero rapidamente mostrar três vozes que quiseram falar na vida de Davi, e que são vozes que eu e você também estamos sujeitos ou constantemente podemos escutá-las. Então, a primeira voz que falou para Davi, ali no 1 Samuel 17, está no versículo 28. Acompanhe o texto. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados,
ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância, suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Então a primeira voz que Davi da guerra. E aí Eliabe chega para Davi e fala: o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar. E ali ele começou a menosprezar Davi, a rechaçá-lo. Você é um pastorzinho, você não devia estar aqui, você não devia ter que ir na batalha, você é um presunçoso, você é um arrogante, você é orgulhoso, somente veio ver a batalha, você não pertence a esse lugar, você nunca vai ser um guerreiro. Tudo isso Eliabe estava falando para o irmão dele. Você nunca será um lutador, você nunca vai fazer coisas importantes, você só serve para cuidar das ovelhas, daquelas poucas ovelhas do pai. Veja, é isso que o irmão falou para Davi. E a primeira voz que Davi escutou, eu chamo de a voz da rejeição. Diga comigo aí, voz da rejeição. Talvez você já tenha escutado essa voz. Me desculpe um pouquinho, paciência com a minha tosse. E se a gente reconhece ou não reconhece essa voz, a verdade é que em algum momento da nossa vida, nós já escutamos essa voz, a voz da rejeição. Essa voz normalmente nos diz: olha, você não vale nada, você não pode nada, você não serve para nada, você é só um pastorzinho, você não serve para coisas grandes, você nunca vai fazer algo importante na sua vida, você nunca vai chegar longe, você não tem experiência para isso. E constantemente, como seres humanos, nós lutamos contra esta voz, contra a voz da rejeição, que muitas vezes chega até a gente por uma pessoa familiar, por uma pessoa de relacionamento, ou um amigo, ou um professor, pasme, até por um pastor. A voz da rejeição vai fazer sempre que nós nos sintamos menosprezados, que não servimos, que não temos valor, que não podemos. Mas sabe, eu amo a resposta de Davi, porque Davi não permaneceu calado. Davi respondeu ao irmão dele, ali está no versículo 29 e 30, fala assim: o que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta, recebeu a mesma resposta. Interessante que Davi não começou a discutir com seu irmão. Davi não começou a brigar com seu irmão. Davi simplesmente se afastou e ignorou o seu irmão. Preste atenção nisso. Tão importante como aprender a escutar uma voz, principalmente a voz de Deus, é importante saber ignorar a voz do inimigo. Vou repetir. Tão importante como aprender a escutar a voz de Deus, é importante saber ignorar a voz do inimigo. Impressionante, meus irmãos, como Deus nos fala, não é verdade? Mas é impressionante que o inimigo também nos fala através de problemas, através de circunstância. E é tão importante quanto ouvir e obedecer a voz de Deus, é ignorar a voz do inimigo, como assim fez Davi. Talvez você me pergunte: mas pastor, como nós podemos reconhecer então a voz de Deus, quando é de Deus, ou quando é do inimigo falando? Veja, quando é de Deus, ou quando é de uma circunstância sendo falada. Então eu vou te dar uma pista nessa manhã. Escute isso, a voz de Deus sempre vai vir alinhada com a palavra de Deus. A voz de Deus nunca vai contradizer a palavra de Deus, nunca virá contra promessas que Deus já tem para a sua vida. A voz de Deus sempre vai vir sincronizada, sempre alinhada com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nunca vai dizer assim: minta, roube, engane, porque isso vai ser contra a palavra de Deus. Agora, a voz do inimigo vai atrair distração, mas a voz de Deus vai nos trazer direção.
a voz do inimigo traz condenação, mas a voz de Deus nos traz afirmação. A voz do inimigo instala medo, mas a voz de Deus nos traz segurança. Glória a Deus. Veja, o inimigo conhece seu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Mas Deus conhece o teu pecado e te chama pelo teu nome. Meu irmão, você é filho amado de Deus, é quem ele tem prazer. Glória a Deus. Olha, a voz do inimigo vai dizer: você não pode, você não tem valor, você não serve. Mas a voz de Deus é a palavra de Deus, e diz: você vale o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Você é tão valioso que Deus enviou do céu seu Filho para morrer por sua vida. Sabe o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 10? Diz que você é uma obra-prima de Deus. Vamos ler juntos aí, Efésios 2, 10. Vamos lá, pois... Todos juntos, vamos lá, novamente, todos juntos. Pois somos criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Sabe o que é uma obra-prima de um artista? É a obra mais importante. Além de ser a obra mais importante, é a obra mais valiosa. E a Bíblia diz que você é uma obra-prima de Deus, meu irmão. Olha, glória a Deus. O inimigo diz: não pode, você não pode ir longe desse ano, você vai ter mais do mesmo. Mas a Bíblia diz, a sua Bíblia, a minha Bíblia diz, me lembra que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que em Deus faremos proezas. A Bíblia diz que somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nossa fé é colocada em Deus e tudo é possível. Nada é impossível ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a voz de Deus para a sua vida. Então vá em frente. Deus tem promessas para a sua vida. Glória a Deus. A voz do inimigo vai dizer que você não é capaz. Sabe o que diz a voz de Deus? Que é capaz de fazer toda boa obra. O inimigo é um incapaz, meu irmão. A voz de Deus, a palavra de Deus diz que todos temos sido capacitados para alcançar e fazer toda boa obra. Glória a Deus. Então é tempo, meu irmão, nessa manhã, de sintonizar, escutar a voz de Deus e ignorar a voz do inimigo. Agora preste atenção. Existe uma outra forma de reconhecer a voz de Deus, além de estar alinhada com a palavra de Deus. Você vai se dar conta que o inimigo sempre vai te falar do passado, mas Deus sempre falará com você sobre o futuro. O inimigo sempre vai te recordar o seu passado, mas o Senhor sempre nos mostrará o futuro. O inimigo vai dizer que as coisas velhas talvez foram as melhores que você teve na sua vida, mas Deus está dizendo que o melhor ainda está por vir, em nome de Jesus. Que o teu futuro é muito maior do que o teu passado, e que você será levado de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Sabe, eu gosto muito da história de Gideão. A Bíblia diz que Gideão era um jovem que estava escondendo trigo em um granel. E ele estava fazendo isso nesse momento, porque os medianitas, o povo inimigo, estava cercando, estava roubando todo o trigo, e ele estava com medo, evidente, dos medianitas, e assim escondia o seu trigo, cheio de medo, cheio de dúvidas. Aí aparece o anjo do Senhor e diz assim para Gideão: olha que interessante, varão esforçado e valente. Eu pergunto para você, aonde Gideão era esforçado e valente naquele momento? Em nenhum lugar. Estava escondendo o trigo, estava cheio de medo. De valente não tinha nada, de esforçado não tinha nada. Agora, o que eu amo em Deus é justamente isso. Porque Deus nunca vai olhar o meu passado, Deus sempre vai olhar o meu futuro, nem o meu presente Ele não olha. Deus está falando na minha vida, sobre a sua vida, sempre sobre o futuro, meu irmão. Deus não estava falando na condição que Gideão estava naquele momento,
Mas o Senhor já estava falando a condição de que Gideão já seria. Gideão sim seria um homem esforçado, seria um homem valente, ele seria um general, iria conquistar grandes coisas pelo nome do Senhor. Meu irmão, o inimigo sempre mostrará o seu passado, mas sempre Deus olhará para o seu futuro em nome de Jesus. Talvez eu e você não conseguiríamos ver nada de bom em Gideão naquele momento. E muitas vezes vai acontecer que nem nós mesmos podemos ver algo de bom na nossa própria vida. Mas a boa notícia é que Deus vê, meu irmão, Deus vê, nós não podemos ver, seus amigos não podem ver, sua família talvez não possa ver, mas Deus está gritando do céu: ei, varão esforçado, varão valente, mulher virtuosa, mulher de influência, homem de negócios, mulher de impacto, jovem de influência, você é honrado, você é abençoado no nome de Jesus. Olha, Deus está abrindo os céus para declarar sua bondade sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa é a voz da rejeição. Quando o inimigo te diz você não vale nada, Jesus diz: você vale meu sangue. Quando o inimigo diz você não pode, Jesus diz: olha, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o inimigo diz que você não é capaz, Jesus diz que você é capaz de toda boa obra. Ignore a voz do inimigo, escute, creia e obedeça a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda voz que falou para Davi, 1 Samuel 17, 38 a 40. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas e um riacho, as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Então vamos falar sobre a segunda voz. A primeira voz era do irmão mais velho, Eliabe, que representava a voz do quê? Só o pessoal da frente aqui. A primeira voz é a voz do qual? Rejeição. Agora a segunda voz é a do rei. A do rei Saul. E eu estou chamando de voz da comparação. Diga aí, comparação. Por que comparação? Porque Saul estava dizendo para Davi: ok, Davi, você vai sair para lutar com o gigante, mas a única forma que você poderá ter um êxito ou vencer essa batalha é se você usar a minha armadura e você lutar com as minhas armas. O mundo, meu irmão, constantemente vai dizer isso para nós. Você quer ter êxito, você quer prosperar, você quer ter vitória, então você tem que pensar como o mundo faz, atuar como o mundo faz, trabalhar como o mundo trabalha. E constantemente nós vamos ser tentados a imitar as coisas do mundo, a copiar as coisas do mundo e viver como o mundo ensina. Porém, há um pequeno detalhe nessa história, que não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que do ombro para cima não havia ninguém como Saul. Quer dizer que, em poucas palavras, que Saul era o homem mais alto de Israel. Então, quando Davi colocou a armadura de Saul, é como se tivesse colocado a armadura de um gigante, porque Davi era pequenininho. A Bíblia fala que ele era pequenininho, franzino, e ali ele era garotinho ainda. Isso você viu, nós lemos o texto, ele não conseguia dar nenhum passo sequer. Davi fala: rei, eu não consigo lutar com essa armadura. Mas aqui é um princípio importante para nós. Você nunca vai poder vencer os seus inimigos com as armaduras dos outros. Se você quiser vencer o inimigo, você tem que usar a sua própria armadura. Eu não posso vencer gigantes copiando os outros, vivendo como outros, imitando os outros. Tenho que vencer os meus gigantes com as minhas próprias armas, com a minha própria armadura. A boa notícia é que Deus te deu uma funda e 5 pedrinhas. Assim você pode derrubar os seus gigantes em nome de Jesus.
Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de aprender com outros ministérios. Eu gosto de visitar algumas igrejas, gosto de assistir outros cultos, principalmente as grandes igrejas, as mega churches aí, né, durante o mundo aí. Quando eu tenho possibilidade de visitá-las, até eu fico feliz com essa oportunidade. Gosto de ver como eles estão fazendo, mas eu não posso ser uma cópia de ninguém. Eu sugiro que a gente pode aprender com outros, mas você não pode ser uma cópia de ninguém, porque você nasceu original, você não nasceu uma cópia. Deu para entender que você nasceu original, você não é uma cópia? Não insulte a Deus pretendendo ser algo ou alguém que Ele não fez, porque a unção está sobre você e não sobre uma cópia. Graças a Deus que está sobre a sua vida e não sobre uma cópia. Os dons e os talentos estão sobre a sua vida e não sobre a cópia. É em você e não na cópia, dá para entender? Potencial, meu irmão, está na sua vida, não numa cópia. Não viva sendo a cópia de alguém, porque sendo a cópia de alguém, você sempre será o número 2. E Deus te criou para ser o número 1, no seu chamado, na sua missão, na sua família, no seu ministério, nas suas promessas, no seu propósito. Você não necessita de promessas de outros, porque Deus tem promessas para a sua vida. Você não precisa de chamado de outro, porque Deus tem um chamado para a sua vida, meu irmão. E você não necessita de armadura de outros, porque Deus te deu a sua própria armadura. Então, se você caminhar no chamado de outro, você nunca vai deixar a sua própria marca. Se você caminhar no chamado de outro, você vai viver sobre as pisadas de outro. Mas Deus te formou, te criou para que você imprima na sua nação, na sua geração, na sua família, a sua própria marca. Por isso a marca é tão importante. Alguns estão entendendo. Muitas vezes nós deixamos nossa impressão digital no documento, porque ela é única. Sabia disso? Ninguém tem uma impressão digital igual do outro. Cada um, olha a perfeição de Deus, cada um tem uma sua própria impressão digital. Isso é para fazer que nós lembremos que Deus nos fez únicos. Então, meu irmão, deixe sua própria marca. Nós estamos falando de Davi, mas até hoje, mediante o povo de Israel, Davi é considerado o grande herói, até um dia de hoje. Sabe, sempre nós seremos tentados a fazer como os outros fazem. Eu não posso pregar como outros pastores, eu não posso pregar como o pastor disso. Eu não posso pregar como o pastor ali. Eu não posso cantar como o Anderson canta, ou como o Andrei canta. Mas eu posso ser eu mesmo, lutar com a minha funda, com as minhas 5 peles, deixar a minha marca na minha geração, consegue entender? Cumprir o meu chamado, conquistar a minha missão. Oh, glória a Deus. Fala, meu Deus. Você conhece a história da IBC? Oh, aleluia. Fundamos a igreja 34 anos atrás. E eu estava lá ao lado do meu pai. Veja, e agora, já se passaram 2 anos que eu e a Márcia temos sido os pastores principais aqui da igreja. Mas para contar a história curta, um dia nos reunimos, como um dia normal de uma igreja, de uma forma simples, normal. Meu pai me chama, me unge como pastor da igreja e me reconhece como novo pastor da igreja da IBC. E a partir daí houve um novo tempo que Deus determinou para a minha vida, como Deus determinou para a vida da igreja também. Talvez muitos realmente me disseram, olha, você deveria seguir os passos do seu pai, usar os sapatos dele, caminhar como ele caminhou, fazer as coisas como ele fez, pregar como ele fez, ministrar como ele fez. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, use seus próprios sapatos.
que os sapatos dele e do meu pai poderiam ser maiores que o meu, ou poderiam ser menores do que os meus, mas se eu andasse por eles, com certeza eu tropeçaria em algum momento. Então escute, meu irmão, minha irmã, não use os sapatos de outro, use os seus próprios sapatos. E hoje eu venho te dizer, use os seus próprios sapatos sim na sua vida. Não precisa usar sapato de outro ninguém, nem do seu pastor, nem do seu líder. Deus tem te dado uma unção especial, uma autoridade especial. Aprenda a usá-la bem, mas nenhuma cópia é feita de ninguém. Seja original no nome de Jesus. Olha, essa igreja é original. Este pastor que vos fala aqui também é original. Sejam vocês, conquistem tudo que Deus tem prometido para as suas vidas, no nome de Jesus. Sejamos uma igreja que impacte essa cidade, que deixe a sua marca, que vai deixar uma diferença nessa cidade, nesse estado e neste país. Eu creio nisso no nome de Jesus. E você podia aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Use seus próprios sapatos. Deu para entender? Terceira voz. Capítulo 17, 1 Samuel, 41 a 44. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Davi devia ser bonitinho, né? Para colocar Davi, belo jovem ruivo, né? E gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Então a primeira voz da rejeição, vamos lembrar aqui, era a voz, a primeira voz, já dei a dica aqui. A primeira voz do irmão de Davi, Eliabe, era a voz de qual? Da rejeição. A segunda voz, que foi do rei Saul, a voz da comparação. A terceira voz agora é de Golias. Eu chamo a voz da intimidação. Diga aí, intimidação. Interessante que Davi finalmente agora toma sua funda, 5 pedras, pega a sua vara de pastor e vai enfrentar o gigante. Ele havia recebido a rejeição do seu irmão e ele ignorou. Ele havia recebido a armadura do rei, que ele mesmo rejeitou. E agora teve que enfrentar o gigante. O gigante o vê jovem, fraco, baixinho, muito menor. E aí o Golias fala para ele: como é que você veio me enfrentar com pau, com pedra? Assim você nunca vai me derrotar. E começou a intimidar a Davi. Mas interessante que esse era o modus operandi de Golias. Ele já tinha feito isso antes. Se você recordar aqui a primeira passagem que nós lemos, quando nós abrimos o culto aqui, Golias usou essa mesma estratégia. Diz o texto que durante 40 dias e 40 noites, ele desafiava Israel: quem vai me enfrentar? Quem vem lutar comigo? Quem pode me enfrentar? E algo interessante é que o inimigo sabe que se ele pode te intimidar, ele pode te paralisar. Vou repetir. O inimigo sabe que se ele pode te intimidar, ele pode te paralisar. Porque todo o exército de Israel, do menor ao menor, do rei até o menor de todos, estavam cheios de medo. A Bíblia diz que eles se esconderam acovardados com a presença e pela voz do gigante. Agora preste atenção, porque agora o gigante, o Golias, quer usar a mesma tática com Davi. E ele também quer usar a mesma tática com a minha vida e com a sua vida. Por isso é importante recordar essa história. Porque quando a gente vê o contexto, ou nós vemos o texto que estamos vendo, e o contexto, a gente consegue entender alguma coisa. Primeiro, o gigante, o Golias, ele nunca havia ganhado nada. Se você ver a história antes e depois, Golias nunca havia ganhado de nenhum israelita. Golias nunca havia matado nenhum israelita. Golias nunca havia derrotado nenhum israelita. É só pegar o texto, estude em casa.
E eu quero dizer nessa manhã, meu irmão, que o diabo nunca ganhou nada também. O diabo nunca ganhou nada. Porque o diabo foi derrotado, foi vencido, ele foi pisoteado. Além do mais, eu quero lembrar que quem foi que ganhou do diabo foi Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele venceu o inimigo, derrotou a morte, venceu a tumba ao terceiro dia, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus sim é o grande vencedor. Glória a Deus. Estamos lutando, meu irmão, com o inimigo que já está derrotado, já está vencido. Porém, você empresta os seus ouvidos, e aí ele pode te intimidar. E se você se intimida, você se paralisa. Golias não havia ganhado nada. No entanto, todo Israel estava escondido nas cavernas com medo dele. Mas eu declaro sobre a sua vida nessa manhã que você não mais vai se esconder sobre as cavernas, em nome de Jesus. Você não vai mais retroceder, você não mais vai baixar os seus braços. Você crê nisso? Glória a Deus. Olha, eu creio plenamente. Você vai conquistar cada meta, cada sonho que Deus tem dado para a sua vida, porque você não vai mais ouvir a voz do inimigo, mas crer nas promessas que vêm da parte de Deus para a sua vida. Presta atenção, meu irmão. Quando o irmão mais velho falou com Davi, Davi respondeu. Quando o rei falou com Davi, Davi respondeu. Quando Golias, o gigante, falou com Davi, Davi respondeu. Consegue acompanhar? Veja que isso é importante. Porque quando o gigante falou com o povo de Israel, o povo de Israel caiu. E muitas vezes o problema da igreja e dos cristãos é quando o inimigo nos fala, permanecemos mudos. Fala aí que eu estou te escutando, Senhor. Nós temos todo o poder de Deus, toda a unção de Deus, toda a autoridade de Deus para pisar sobre serpentes e escorpiões. Deus nos dá autoridade sobre todo demônio. Você tem a graça, tem o favor de Deus sobre a sua vida. Porém, muitas vezes nós não podemos atuar, nós não podemos repelir o inimigo, porque atuamos como o povo de Israel e ficamos mudos. E eu gosto de Davi, que para cada voz que o inimigo falou, ele respondeu. Glória a Deus. Respondeu com a palavra de Deus, respondeu com as promessas de Deus. Me fala lembrar, no Novo Testamento, personagem simplesinho, Jesus. Foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto por Satanás, diretamente por Satanás. Por 3 vezes foi tentado. Nas 3 vezes que Jesus fez, respondeu com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, e saiu vitorioso. Veja como Davi respondeu, versículo 45 a 47, Samuel 17. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres dos seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Olha, isso é incrível. Que Davi, que ousadia, que ousadia. O povo de Israel escutava o gigante, mas Davi soube responder esse gigante tremendamente. E é impressionante como ele respondeu. Porque às vezes, meus irmãos, passamos muito tempo escutando os problemas, ao invés de falar sobre o problema. Muitas vezes passamos muito tempo ouvindo o gigante, ao invés de falar com o gigante. A Bíblia diz que, Jesus nos disse: fala a montanha, e a montanha irá se mover. Ele não disse, fale da montanha, mas disse, fale a montanha. E nós temos que usar nossa palavra para falar com as nossas circunstâncias.
Temos que usar nossas palavras para falar com os nossos problemas. Presta atenção. Para cada mentira do diabo há uma promessa de Deus. Para cada mentira que o inimigo deu para você, há uma promessa para a sua vida da parte de Deus. O inimigo pode ter dito para a sua vida: esse ano vai ser mais do mesmo, você não vai para frente, não vai triunfar, não vai ter êxito. Mas há uma promessa de Deus que te levará de glória em glória, de vitória em vitória. Há uma promessa de Deus para a minha vida, que eu sou como a luz da aurora, que vai aumentando dia após dia. Há uma promessa de Deus que diz: com Ele farei proezas, farei maravilhas. Há a promessa de Deus que mostra assim, que este ano será o melhor ano da minha vida, o ano da transformação. Assim, meu irmão, para essa mentira que o diabo coloca, eu tenho que começar a declarar promessas que Deus tem para a minha vida. Não fale do problema, mas fale da promessa em nome de Jesus. Olha, eu me sinto mal, eu me sinto fraco, mas a Bíblia diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu estou doente, declare que você está curado. O que está desanimado, declare: não, eu vou estar animado. Aquele que está triste, sim, declare: hoje eu estarei alegre. O Senhor é a minha força. Vamos chamar as coisas que não são como que se fossem, em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que todos que aqui que entraram fracos sairão fortes no nome de Jesus. Todos que entraram enfermos sairão curados no nome de Jesus. Aqueles que entraram desanimados sairão animados. Tristes sairão alegres no nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmão, eu estou tranquilo, estou em paz. Sabe por quê? Porque essa não é a minha batalha. Esta batalha é do Senhor. Eu vou repetir: esta batalha do Senhor. Não é a sua batalha, não é a sua pobreza, não é a sua enfermidade, não é o seu casamento, não é a sua família. Esta batalha é do Senhor. Suas batalhas serão batalhas do Senhor. Glória a Deus. Agora presta atenção que eu vou terminar com esse texto. Versículo 32. Vou voltar um pouquinho a história porque é interessante. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Davi escutou 3 vozes: a voz do seu irmão da rejeição, a voz de Saul da comparação e a voz de Golias da intimidação. Mas por cima de todas essas vozes e todas essas mentiras, Davi escutou as promessas. Ele escutou sim a voz de Deus. Agora quando ele vai ao rei, e o rei aqui estava com medo, o rei estava com temor. Entendemos pela história que o rei estava triste, estava desanimado. E Davi declara: ei, rei, fique tranquilo, não se preocupe, anime-se, há esperança. Eu irei lutar contra Golias e irei derrotá-lo. É o texto que acabamos de ler. O lindo da história, meus irmãos, não é somente como Davi respondeu a cada voz, que diz acusá-lo, que diz mentir sobre a sua vida, até de limitar a sua vida. O lindo da história é que Davi se tornou a voz. Ainda tem um amém aí, né? O lindo da história é que Davi se tornou a voz. E eu creio em meu coração que você será uma voz para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para seus amigos. Uma voz para a sua empresa, para os seus negócios, para o seu trabalho. Uma voz de ânimo, uma voz de esperança, uma voz de encorajamento. Sabe, não somente você vai escutar a voz de Deus, mas você será uma voz para outras pessoas. Onde há desesperança, você trará esperança. Onde há desalento, você trará alento. Onde há desmotivados e tristes, você trará gozo e alegria. Porque quando você conhece tanto da voz de Deus, você se converte em uma voz de Deus para a vida das outras pessoas.
Quando você escuta tanto a voz de Deus, quando você crê, quando você obedece às promessas de Deus, não são mais só para você, meu irmão, são para você sim, mas para a sua família, para os seus negócios, para a sua cidade, para a sua igreja, para esse estado, para esse país. E eu te desafio nessa manhã, que você não só se conforme em ouvir a voz de Deus, mas como Davi, se converta em ser a voz de Deus, porque seus amigos, sua igreja, sua família, sua cidade, sua geração necessita isso, e necessita que você seja esse Davi para esse tempo. Quais vozes você tem ouvido? Quais vozes você tem obedecido? Hoje é o dia que o Senhor se levanta para lutar as suas batalhas, porque a batalha é do Senhor. Você pode se colocar em pé? Eu quero te convidar para você vir ao altar. Quando nós vamos louvar o louvor, eles vão vir aqui, nós vamos cantar. Mas provavelmente, talvez, Deus já, o Espírito já tem tocado o seu coração sobre lutas que você tem tido na sua vida. Muitos têm ouvido a voz da rejeição. Muitos têm ouvido a voz da comparação, você não serve para nada. Muitos têm ouvido a voz da intimidação. Mas hoje nós vamos botar um basta nessas vozes. Que a sua vida, a minha vida, como servos de Deus, meus ouvidos são consagrados para ouvir a voz do Senhor. E ouvindo a voz de Deus, mesmo que eu esteja nas batalhas, elas já não são mais minhas, elas são do Senhor. E você vai ter vitória no nome de Jesus. Se você está na luta, se você tem ouvido voz, hoje é o dia de entrar na batalha, porque o Senhor vai trazer vitória no nome de Jesus. Enquanto nós louvamos a